empresas, elas se valem de documentos, né, para informar, para educar, etc. Então, a plataforma documental hoje é o principal caminho, né, para atendimento da LGPD. O sistema da Módulo, a ferramenta da Módulo, é uma plataforma eletrônica. E os documentos eletrônicos que estão ali, planilhas, relatórios, etc., eles têm um benefício legal da força probatória. Então, o uso daquela plataforma eletrônica da Módulo, inclusive da atestação, produz efeitos legais, né, de validade e eficácia como prova. Nessa plataforma, a gente tem alguns documentos mais típicos, né, de atendimento LGPD, que são esses aqui, em alguns exemplos, né, como a política e vários outros documentos. É importante, então, que a plataforma seja coerente, esses documentos conversem uns com os outros, né, e que a leitura deles, a concordância com eles e o uso deles sejam certificados. E aí entra a atestação. A atestação tem dois sentidos. Um é o sentido prestigiado, por exemplo, pela autoridade europeia. E ela diz aqui que a atestação é, por exemplo, quando você faz uma campanha ali embaixo, uma campanha de atestação, para que todos leiam e certifiquem que leram e entenderam a política de proteção de dados pessoais. Esse é o sentido que a gente está considerando aqui hoje. Existe um outro sentido de atestação no mercado, que é a atestação de compliance, de que uma organização está compliant. Esse não é o que a gente está tratando nesse momento, né? E falando de atestação, né, pelos colaboradores, por parceiros, né, isso é um requerimento legal? É sim. A gente vê, por exemplo, que com relação ao termo de consentimento, a LGPD diz que ele é uma manifestação inequívoca. Então, não é um comportamento assim, simplesmente de receber uma informação, é de responder ativamente essa informação. Então, você confirmar que recebeu é uma manifestação inequívoca, né? E na plataforma dotada de segurança, isso tem força probatória, né? E cabe ao controlador o ônus da prova. Então, se eu, como controlador, puder mostrar que eu recebi a atestação dos colaboradores, eu estou atendendo esse ônus da prova que me é dado. E também o caminho da volta. Se o titular revogar o consentimento, né, isso tem que ser por um procedimento gratuito, facilitado. Então, é uma rua de duas mãos, né, mão dupla. Outro exemplo de atestação necessária pela lei é a política, né? Por quê? Porque a política, ela detalha todas as condições, as regras, inclusive as ações educativas, né? E o controlador, ele pode, ou deve, no mínimo, né, no caso, demonstrar o comprometimento, o seu comprometimento, quando ele estabelece a política. Então, ele só consegue demonstrar, e é o verbo que a lei usa, né, esse comprometimento, se ele provar que mandou a informação para os colaboradores sobre a política e que recebeu de volta, né, a confirmação de que eles leram, né? Fora a atestação no sentido estrito, existe também a questão da comprovação do fluxo de informação, né? Por exemplo, no comunicado de resposta à solicitação do titular, né? A lei fala que existe o direito de o titular receber uma confirmação da existência de tratamento. Então, o controlador, ele deve poder provar, deve ter uma evidência de que ele fez essa confirmação da existência do tratamento. Também outra comprovação necessária, segundo a lei, né, é da comunicação de incidente. Se acontece um incidente e a organização não comprova, não tem uma evidência de que informou os titulares ou a autoridade nacional, né, ela teria um problema. Então, é muito importante a atestação, tão importante assim que o governo americano, no Homeland Security, tem no Departamento de Recursos Humanos uma regra dizendo o seguinte: se alguém pedir algum relatório que contenha dados pessoais, esse alguém tem que fazer uma atestação de que se compromete de, em 90 dias, devolver ou destruir aquele documento. Se ele não fizer essa atestação, isso é considerado, ali embaixo, um incidente, né? Então, a atestação é uma coisa, hoje em dia, fundamental, né? Vamos passar para a política, né? O escritório já vinha fazendo para clientes a harmonização de políticas antes da LGPD, né? Agora, com a LGPD, isso passou a ser mais um requisito, porque a política de proteção de dados pessoais, ela é
assim, ela fica no centro de uma engrenagem, ela é motor dessa engrenagem, né? Em relação a várias outras políticas. E se fala, com relação, por exemplo, ao GDPR, que se passou a ter uma necessidade de harmonização, né? Então, isso que já existia antes, agora é uma necessidade, assim, aumentada, né? Aumenta um pouco a complexidade, mas é absolutamente fundamental, por exemplo, com relação à segurança da informação, né? Aqui a gente tem notícias ali em cima, né, da necessidade de harmonizar a política de proteção de dados pessoais com a política de segurança da informação, né? E o que diz a lei, a LGPD? Ela diz que o tratamento ele pode ser feito basicamente quando existe consentimento, ou, entre outras hipóteses, quando existe um legítimo interesse. Quando o controlador está no mundo da segurança, ele está focando o legítimo interesse da segurança, né? Então, é importante harmonizar as duas políticas, porque de proteção de dados pessoais vai dizer, olha, dado pessoal normalmente requer consentimento. E a PSI vai dizer, não, ativo de informação normalmente são legítimo interesse. Então, é preciso harmonizar essa conversa entre dado pessoal e ativo de informação, em glossários e tudo mais. Também, o objeto da política de proteção de dados pessoais é a proteção do dado pessoal, né? Enquanto que da segurança da informação é a proteção da privacidade. Privacidade não é conteúdo, privacidade é acesso, né? Questões de invasão. Então, são duas situações, dois campos, né, distintos. Então, se a sua organização possui uma política de segurança da informação, é importante que ela ressalve a titularidade dos dados pessoais e das leis aplicáveis, ser feita essa atualização na política de segurança. Depois, proteção de dados pessoais versus propriedade intelectual. Se a gente olhar a LGPD, quando ela fala de transparência, direito ao acesso, relatório de impacto, portabilidade, fornecer cópia integral e decisão automatizada, sempre tem uma vírgulazinha dizendo observado segredo comercial industrial, né? Segredo comercial industrial, isso é regulado pelo Código da Propriedade Industrial como propriedade intelectual, né? Então, se a sua organização possui uma política de propriedade intelectual, é importante que ela defina o que são os segredos comerciais industriais. A lei não define, a organização é que define os seus. Então, para poder fazer com que essa vírgula seja preenchida, que ela tenha alguma utilidade, é importante revisitar a política de propriedade intelectual, né, e definir o que é o segredo comercial industrial. Também a política de proteção de dados pessoais tem a ver com classificação de sigilo, né? Sendo que na lei, na LGPD, o padrão é de que o sigilo é regra geral. Enquanto que, em outras situações, especificamente no caso de segurança, de incidente de segurança, né, é preciso descrever a natureza específica dos dados envolvidos. Então, numa política, o sigilo é regra e noutra, o sigilo é exceção. Importante, então, que na política de classificação de sigilo se faça essa harmonização. E, por último, a política de integridade, política anticorrupção, né? A LGPD, ela se preocupa, logo no início dela, com a honra e com a imagem. E ela tem o princípio da não discriminação, que é justamente para evitar a discriminação ilícita ou abusiva, né? E o perfil comportamental é considerado dado pessoal também. Então, ela consagra não discriminação. Por outro lado, ela reconhece que perfil profissional, de consumo, de crédito, é um perfil muito particular e ele pode dar origem à revisão de decisões automatizadas. Então, nesse mundo de RH e de segurança, background check, informações reputacionais, são uma realidade. Por isso, é muito importante, né, atualizar a política de compliance ou de integridade para definir aquilo que é discriminação positiva ou discriminação de uma fonte ilícita, né? O próprio compliance, né, ele é, de certa forma, como o Alberto vinha mostrando, né, uma demonstração, esse é o verbo da LGPD, de efetividade do programa de governança, né? Só que a política de proteção de dados pessoais tem um enfoque transversal.
a gente tem ali basicamente o DPO, que vai ser um coordenador, né? É como se fosse uma linha numa matriz. E a política de compliance, na verdade, ela tem um enfoque matricial, ela tem também as colunas, ela distribui as obrigações, as repercussões por toda a organização. Então, é interessante ver se a atuação do comitê da LGPD está integrada ao programa de compliance para que possa ser reforçada. Código de ética, né? LGPD diz que o tratamento de dados só pode ser realizado em certas hipóteses, né? Ao mesmo tempo diz que o controlador ele pode necessitar comunicar ou compartilhar dados, né? E aí ele deve ter o consentimento específico. No código de ética, normalmente, o que se visa é uma relação de confiança, também prevista na LGPD, por meio de atuação transparente. Então, o que a gente tem, de um lado, né, é uma direção no sentido de liberdade individual, né, de expressão, de informação, etc. E, de outro lado, né, uma questão coletiva, organizacional, de transparência e de valores corporativos. Então, é interessante harmonizar o código de ética para que interesses individuais e interesses coletivos sejam conciliados, né? Também é importante entender que na gestão de políticas na plataforma, existem algumas situações que têm implicações em várias políticas. Por exemplo, prazo de guarda, prazo de retenção de dados pessoais. Isso tem a ver com política de controles internos, que é onde está a tabela de temporalidade normalmente. Tem a ver com a política de classificação de sigilo, para definir prerrogativas de acesso, quem tem regalias para acessar. Tem a ver com política de segurança da informação, porque tem um grau de proteção que vai indexar o prazo da guarda. Tem a ver com política de continuidade de operações, que vai definir o que precisa estar em plano de contingência como backup e na própria política de dados pessoais como informação sobre prazos. Então, na plataforma, para que a plataforma realmente possa ser coerente, é preciso fazer essa conversa entre políticas, né? Entendendo que existe uma complementaridade entre política offline, né, a política corporativa geral, guarda-chuva, e a política online, a política para o website, né? A linguagem não necessariamente precisa ser com esse rótulo de política, pode ser aviso de privacidade, o encadeamento por meio de links entre as políticas, a seleção para adequação da situação particular e as boas práticas internacionais para respaldo e previsão, né? Tem uma congelada aqui e o encadeamento. Muita gente se pergunta, mas como é que isso se distribui espacialmente, né? Verticalmente, a gente tem o guarda-chuva da política, né? Que se refere ao mundo externo e também no mundo interno, regulamentos departamentais com termos como colaboradores e termos com público externo. Então, a atestação tem a ver com essa linha aqui dessa distribuição. Como é na prática? A gente tem situações, por exemplo, de punições quando existe uma política guarda-chuva, mas não exista uma política para o website. Então, essa coerência, essa amarração entre políticas na plataforma é importante para evitar que falte algum elo, né? E política de terceiros. Muitas vezes você pode dizer, vou botar uma cláusula dizendo que consultem a política dos meus fornecedores, né? Mas isso exime de responsabilidade totalmente? Não. A gente tem um item da LGPD dizendo que os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento, estiverem monitorando a atuação do fornecedor, estiverem fiscalizando por alguma razão, né, eles podem responder solidariamente, tem que responder solidariamente com aquela política que não é dele, é do fornecedor, mas ele contratou e selecionou o fornecedor. Então, um checklist rápido aqui é fazer esse inventário multidisciplinar das políticas, fazer uma tabela, um glossário de equivalência de terminologias, fazer referências cruzadas e complementares, aplicação coerente, né, entre as várias políticas, sistematizar, estender o ecossistema de negócios, atualizar periodicamente e, de preferência, ter um laudo independente para registrar que essa organização toda, esse investimento feito, né, está coeso, funciona como evidência legalmente e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção.